Oi mulheres, tudo bem? Graça e paz. Eu sou Amanda Campos. Hoje nós vamos entrar no último capítulo do livro do Augusto Cury, Família, os segredos das famílias saudáveis. Quanto aprendizado em tão poucos capítulos que a gente vem tendo. Vamos lá então, capítulo 5. Nunca desista das pessoas que ama. 3 dias depois, os dois voltaram a ter agradáveis diálogos. As conversas que antes eram entediantes, marcadas por sermões ou por serem fontes de críticas, começaram a ser um oásis. Até que um dia Dr. Jefferson disse a Isabela: Filha, você precisa fazer suas tarefas da escola. Você era tão disciplinada, tão estudiosa, mas agora... Está me acusando? Rebateu ela no mesmo instante. O primeiro impulso dele seria reagir pelo fenômeno do bateu-levou, ter um ataque de ansiedade. Mas seu eu decidiu se controlar. Precisava pensar antes de reagir, usar a maravilhosa técnica de gestão da emoção, DCD. Começou a gritar no silêncio de sua mente. Eu duvido que não suportarei a crítica de minha filha. Nós estamos em processo de superação. Não vou exigir muito dela. E continuou se bombardeando de questionamentos. Duvido que não serei autor da minha história nessa situação. Eu critico a minha necessidade neurótica de estar sempre certo. Critico minha atitude de reagir pelo fenômeno bateu-levou. Eu determino ficar calmo, eu determino ganhar o coração da minha filha, não a discussão. Nesse momento, aquele homem que sempre fora irritadiço quando contrariado, que nunca perdia um debate, que era especialista em menosprezar os seus opositores, tornou-se autor da própria história. Um apóstolo da gentileza e da generosidade. Ele não apenas teve autocontrole, mas abriu o leque da mente para dar uma resposta inteligente, capaz de gerar uma janela ou um arquivo light e não killer. Comentou: Tenho muito orgulho de ser seu pai. Você é uma filha maravilhosa e inteligente. Mas agora pense em seu comportamento. Analise se é correto ter esse comportamento estudantil. Ele aprendera que ninguém muda ninguém, que temos poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Elevar o tom de voz, criticar e passar sermões só cristalizava os comportamentos de Isabela, que ele considerava inadequados. Pega de surpresa, ela relaxou e sorriu. Saiu da síndrome do circuito fechado da mente, da memória, e disse: Desculpe-me, e perguntou: Você aplicou a técnica do DCD? Sim, minha filha, e se eu não tivesse controlado meu instinto, mais uma vez agiria como os cavalos que domava com espora. Tentaria derrubar você, lhe daria uma patada como sempre fiz. Ela ficou fascinada com a confissão. Sou assim com Roberto, bateu, levou. Quero domá-lo, não educar a emoção dele. Sou dura quando erram comigo. Não sei me perdoar. Eu me cobro demais. Reconhecer nossos erros é um grande começo. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos escrever o futuro. Eu sei que na juventude você conseguiu superar o ciúme da filha do dono da fazenda, mas foi fácil? Fácil não foi, mas consegui. A mãe estava ouvindo a conversa e se aproximou dos dois e comentou: Mas eu também o ajudei, minha filha. Seu pai era paranoico, inventava coisas, achava que eu estava olhando para outros rapazes, que eu não o valorizava, que eu não dava a atenção que ele merecia. Fui cansando, até que um dia dei um chega pra lá nele. Como, mamãe? Perguntou Isabela curiosa. Eu lhe disse: Olha aqui, mocinho. Não quero namorar um banana, um jovem inseguro, mas alguém que tenha autoestima. Ou você resolve esses comportamentos estúpidos, ou estou fora. Vai me perder. Nossa, mamãe, não sabia que você era tão corajosa. E o papai? Ficou pianinho. Bem, eu era chucro, rude, mas fui um bom aluno. Aprendi a lição, disse Dr. Jefferson sorrindo. Foi um remédio de uma dose só. Quando ele ia tocar no assunto, eu nem dava corda. Olhe, você está tendo uma recaída. E ele recuava. Mas por que você parece tão frágil hoje, mamãe? Porque com o tempo nós adultos somos arrastados pelo rolo compressor da vida e nos fragilizamos. Mas felizmente, depois que seu pai começou
a aprender a gerir a emoção, também comecei a resgatar meus sonhos e valores. Vou até incrementar meu escritório de arquitetura. Parabéns, querida. Seja uma arquiteta da emoção, antes de ser dos desenhos, sugeriu o pai, que raramente apoiava a esposa profissionalmente. E completou: a educação cartesiana ensina de forma crua que na matemática a ideia é dividir e diminuir, mas não ensina a matemática da emoção, em que dividir é somar. Entendi. Dividir nossos problemas com quem amamos aumenta a capacidade de superação. Exatamente. Instituições que só bombardeiam os alunos da pré-escola à pós-graduação com milhões de dados sobre o mundo de fora, mas não com dados sobre a gestão da emoção, formam uma plateia de egocêntricos ilhados dentro de si ou pessoas tímidas que têm medo de falar dos próprios sentimentos. Na minha classe, há 3 meninos que usam drogas, mas não têm coragem de contar para os pais. Um colega de outra turma tentou desistir da vida. Nós pensávamos que sua vida fosse perfeita, pois ele é rico, bonito e gosta de festas. Mas ele esconde os fantasmas mentais nos porões da própria mente. E o pai ensinou a sua filha e sua esposa o que aprendera. Construímos nosso filme de terror quando somos agiotas da emoção. Não entendi, papai. O agiota financeiro é aquele que empresta e cobra juros caros. O agiota da emoção é aquele homem que cobra demais dos filhos, da esposa, dos colaboradores. Eu era assim, e pior ainda, ele cobra de si. Incrível, eu não sabia disso. Eu me cobro demais, construo o meu filme de terror. Laura completou com inteligência. Você não precisa assistir a um filme de terror para se aterrorizar. A mente é suficientemente complexa para criar um. Se não aprendermos os segredos para sermos líderes de nós mesmos, seremos nossos maiores inimigos. Sofreremos por antecipação, ruminaremos perdas, mágoas e frustrações. Nos preocuparemos demais com a opinião dos outros. O Dr. Jefferson sorriu. Se não aprendermos a gerir nossa mente, esgotaremos nosso cérebro e asfixiaremos nossa família. A garota, alegre, comentou: felizmente, estamos aprendendo os segredos das famílias felizes. Levantou-se, foi até os pais e os abraçou prolongadamente e completou: obrigada por vocês existirem. Eles se beijaram carinhosamente. Em seguida, ela tirou do bolso uma poesia que retratava os novos capítulos da história daquela família que tinha deixado de ser um grupo de estranhos. Haveria ainda desafios, mas o tempo de guerra tinha acabado. Que sejamos sonhadores, e se sonharmos, não deveremos ter medo de falhar. E se falharmos, não deveremos ter medo de chorar. E se chorarmos, deveremos repensar nossa vida, mas não desistir. Devemos dar sempre uma nova chance para nós mesmos e para quem amamos. A minha família é insubstituível. Amadas, então esse foi o nosso livro do Augusto Cury, um livro que retrata de maneira tão clara, tão ampla as situações vividas em família, que nos traz inúmeros aprendizados. Quantas vezes nós nos identificamos com os personagens do livro? Por vezes fomos Laura, a paciente, esposa, carente por afeto e aflita por paz na família, ou então Isabela, adolescente cheia da razão, rebelde, e às vezes até o intocável advogado Dr. Jefferson. Muitas vezes nós passamos por situações ruins, mas a única coisa que fazemos é criticar, colocar a culpa no outro. Mas independente do que nós passarmos, que nós possamos ser gestores da nossa mente, das nossas atitudes, saber que muitas vezes é fácil criticar, mas se colocar no lugar do outro é muito mais difícil. Então, depois de todo esse aprendizado, que a gente possa saber ter empatia, né? E espalhar a paz, espalhar o amor, e não somente críticas, e não criticar o outro, mas que possamos entender o outro. Por que vem nos tratando assim? Ou então pode ser que nos trate assim porque nós estamos tratando o outro de maneira rude, de maneira desagradável. Então, que nós possamos ser moldadas com todos os aprendizados que a gente vem tendo. Em alguns momentos do livro, eu imaginava Laura, não sei vocês, uma pessoa doce, sábia,
com o papel de esposa, de mãe, conciliadora, quando entrava em ação. Nunca ficou contra o marido, mas imagino ela rezando e pedindo a Deus para que ele o moldasse, para que ele fosse calmo e paciente. E com Isabela não era diferente. Ao invés de criticar a filha, fazia com que Isabela pensasse e refletisse sobre seus atos, que eram extremos entre o amor e a rebeldia. Laura, ela sempre acreditou na família dela, e esse amor dela chegou até Dr. Jefferson, que aos poucos foi transformado. Nessa família todos se completavam, mas eles estavam sem sintonia e sem gestão. Às vezes nós queremos tanta mudança, tanta conversão do outro, mas nós somos a primeira pessoa a duvidar disso, quando nós devemos ser a primeira pessoa a acreditar. E o nosso próximo passo depois disso é entregar o nosso desejo nas mãos de Deus. Nós ficamos esperando tantas mudanças do outro, cobrando a outra pessoa, colega de trabalho, amigo, esposo, os filhos principalmente, mas nós devemos ser a primeira pessoa a mudar. Então eu peço que você veja que se você quer essa mudança, que você seja a primeira pessoa a ser moldada, modificada, para que depois você possa pedir isso ao outro. E isso para se completar que você entregue nas mãos de Deus. Independente da maneira que se encontra a sua vida, eu desejo que todas vocês possam ter sido iluminadas com o sol que o livro do Augusto Cury nos trouxe, que esse sol seja complementado com o amor de Deus, que é o nosso Pai do céu, que é o nosso socorro certo e sempre presente nos dias de emoções chuvosas, alegres ou então de escuridão. Te peço também que você não se apavore quando você passar por um deserto, uma prova, que você seja firme, pois o próximo passo, o próximo destino que Deus vai te levar, eu tenho certeza que é a terra prometida. Por vezes nós sofremos muito por algo antecipado, queremos ser donos do amanhã, mas eu peço que você pense positivo, se algo não saiu como seus planos, espere, que eu tenho certeza que Deus vai ter o melhor para você, Ele está preparando uma mesa farta. E mais uma coisa, não se cobre tanto, permita-se sonhar, descansar. Sabe aquela louça que você deixa na pia, que você nunca deixa na pia, que apareceu um garfo na pia, você já está lá louca para lavar? Então, ela sempre vai estar lá, ela sempre vai existir. Não deixe de curtir sua família, seus filhos, seus amigos, seu marido, porque você precisa correr para a pia repleta de louça. Permita-se. Olhe para ela, gente, e fala assim, olha, até amanhã. Né? Permita-se ter um momento de alegria, né? Porque isso é passageiro, as coisas passam e aquela louça sempre vai estar ali. Quantas vezes eu me peguei assim achando que minha vida estava corrida, tarefada, que eu estava sem tempo. E o que eu parei e analisei é que eu estava me dedicando demais a uma coisa só. Eu estava prioridade somente a uma coisa, que era a minha casa, que eu não queria deixar nada fora do lugar. Se tinha uma toalha fora do lugar, um calçado, e a minha casa com criança, sempre tem brinquedo que não tá no lugar. Então hoje eu me permito. Hoje, nesse dia, eu vou fazer determinadas coisas e comecei a traçar metas, planos, planejei a minha rotina de casa, minha rotina de trabalho, e isso vem dando certo. Então, mulheres, tudo nessa vida é passageiro, que você possa dar o seu melhor ao outro, tratar os outros com amor, com alegria, com gratidão, que você seja o que você é e não o que as redes sociais impõem. Seja alguém de verdade, seja gestor de si mesmo e não dos outros, venda sonhos, distribua abraços, sorrisos e espalhe o amor. A sua família é o seu primeiro ministério.